falar que é um vídeo do ano passado que eu deixei gravado. Eu vou passando aqui, mas aí a gente pode ir conversando. A qualquer momento vocês estão com o microfone aberto aí, eu vou deixar o meu microfone aberto também. E aí vocês vão poder estar perguntando, falando, tá ok? Tranquilo. Eu espero que funcione. Vamos ver lá se a gente consegue. Então, o sistema de pastorio é uma opção de produção pecuária que envolve a presença de três elementos. As lenhosas diferentes, que são árvores ou arbustos, em troncos. Segundo, ela também vai interagir com os componentes já tradicionais do sistema tradicional, que seriam as forrageiras herbáceas dos animais. Essas forrageiras podem ser gramíneas, leguminosas, cactáceas e outras plantas que podem ser plantas forrageiras. Os animais que podem ser, no caso, golfinhos, capinos, galinhas, gatáceas, etc. Todos eles são um sistema de manejo integral, integrado, ou seja, nenhum desses elementos pode ser descartado. O sistema de pastoril tenta dar a relação que existe numa floresta, onde nós temos várias árvores, plantas intermediárias, arbustos, plantas herbáceas e os animais na floresta, trazendo um ecossistema completo. Embora, normalmente, o sistema de pastoril é integrado, também trabalhado em regiões onde já tem a pastagem, que às vezes já tem plantada, mas a intenção, o objetivo final é tentar trazer o sistema para uma imitação e uma vivência do animal no sistema de floresta. Aquelas plantas que queriam estar nessa figura, nós vamos observar a floresta na região tropical, onde nós temos total 9 espécies, mais ou menos, ou mais. Todas as plantas nós temos, mas há uma abertura para a penetração de sol, de solar, poucas espécies que estão nessa região. Com isso, nós temos a menor quantidade de matéria orgânica e biodiversidade na região tropical. Na floresta tropical, nós vamos ver que nós temos uma quantidade bem maior de árvores e arbustos, plantas herbáceas, plantas que são árvores, mas que estão envelhecendo, além de plantas trepadeiras, então, há uma biodiversidade bem maior na região tropical. Então, essa biodiversidade ela é perdida a partir do momento que se cuida apenas para fazer pastagem. No sistema de pastoril, a gente tenta trazer um pouco desse sistema para os pastos. Parte das plantas são retiradas, mas outra parte ela continua fazendo sombra, derrubando folhas que vão virar matéria orgânica, que vão ser integradas ao solo, a tendência é para permanecer ao máximo de tempo verde. Só para ter uma ideia, Fidel, da erosão, nós vamos ter aqui a erosão de acordo com numa mata, nós temos uma perda de mais ou menos 4 microgramas de solo por ano, uma mata fechada. Já numa pastagem, tenha uma cobertura completa de forrageiras com solo, nós vamos ter uma perda de solo em torno de 700 microgramas por hectare. Um cafezal que já tem uma abertura de mais ou menos 1 metro, então
mantém uma chave vegetal, nós vamos ter uma solo bem programa conectado. Uma fundo alto que deixa praticamente a terra coberta, se a gente olhar de cima, vão cobertura, mas o solo completamente desnudo. Então nós temos uma medida para uma cultura que deixa o solo mais ou menos 38 toneladas por hectare por ano, que é uma quantidade enorme. Mas com 10 anos nós vamos estar aqui na zero. Professor, Oi, tá conseguindo ouvir ou não? muito não. Tá não, né? Tá bem baixo o som, né? Então, eu vou passando e vou falando, talvez fique melhor. Agora, essa voz eu não consigo tirar desse slide já, infelizmente. Bom, mas se vocês estão entendendo, é que aqui no solo, os solos do algodoal, ele está bem mais aberto, o algodoal ele tem uma cobertura menor no solo, e aí ele tem... Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem uma perda de mais ou menos 38 mil quilogramas de solo por hectare por ano, certo? Aí aqui eu estou falando do seguinte, que 1 centímetro de solo, ele passa em média 100 anos para ser formado. Então, 2 centímetros de solo, ele passou 200 anos para ser formado, uma média, né? Então, em um ano, a gente tem a perda de vários centímetros, às vezes, de solo, quando o solo está completamente desnudo, e com isso, a gente vai ter centenas de anos perdidos em apenas uma chuva, tá certo? Aqui a gente está falando um pouquinho sobre o efeito da chuva, né, do solo desnudo, que vai desestruturando o solo, causando as enxurradas e causando as erosões, com o aumento do fluxo de água. Isso aqui a gente já viu lá no outro material. Então, eu vou passar. Esse aqui também, a questão dos animais, vou passando. Vou dar uma adiantada aqui para... Bom, no sistema silvopastoril, nós temos alguns elementos que são considerados em geral. Então, poderíamos dizer que nós temos 3 elementos principais: a árvore, o animal, o pasto, e um seguinte que seria o solo, que não é um elemento considerado sistema silvopastoril, mas é a base de todos. E entre cada um desses, em relação ao outro, tem uma influência. Por exemplo, aqui, a árvore, ela serve de alimento e sombra para os animais. Os animais, eles vão se alimentar da desfolhação do pasto, e assim vai. A sombra sobre a pastagem tem uma interferência em relação à iluminação. A matéria orgânica e nutrientes do solo tem uma interferência em relação às árvores. Então, existe dentro do sistema uma inter-relação. De fora do sistema para o sistema, nós temos a fixação de nitrogênio, a radiação solar, as precipitações, né, chuvas, o CO2 e o oxigênio, que são externos a esse sistema, mas que contribuem com o sistema. Também vem de fora, pode vir de fora sementes, fertilizantes, herbicida, medicamento, combustível e mão de obra. E o que é que a gente tira do sistema? A gente tira a forragem, né, que é o que o gado come, o próprio gado, a madeira do sistema, a lenha, postes, frutos de algumas árvores, água também pode sair desse sistema, produção de água, se tiver, principalmente pelo aumento, né, da infiltração e preservação e reserva no solo, a vida silvestre, que vai possibilitar ter aqui, e paisagem. O que é paisagem? É apenas o bem-estar que nós sentimos em relação
a observação de áreas com árvore. A gente muda a paisagem, a gente beneficia a paisagem. Também sai do sistema CO2 que as árvores produzem, o oxigênio que as árvores produzem, a energia, né, através dos materiais de lenha, por exemplo, é energia, e nutrientes em geral. E o que é que vem a partir do solo? O que é que o solo contribui? O que entra no sistema a partir do solo. Aí nós temos a meteorização da matéria parental, ou seja, aquele material que está presente na matéria orgânica e no solo, ele vai participar da formação do solo e vai servir como nutrientes para a pastagem, para, posteriormente, da pastagem para o animal e, principalmente, para as árvores. Então, esses todos são os elementos que estão interferindo e se relacionando dentro desse sistema. Mas se a gente perguntar quais são os principais elementos do sistema silvopastoril, aí nós poderíamos dizer que são 3 principais: a árvore, o animal e o pasto. Esses são os animais, são os elementos que nós consideramos como principais, e aí a gente tem também como elemento muito importante o solo. Tá? O solo, ele tem toda uma atenção também, porque se o solo, a gente não observar a fertilidade e a conservação da fertilidade por um período longo de tempo, a gente vai perder a produção no geral. Então, o sistema só funciona se a gente tiver um solo que funcione também, um solo fértil. Bom, então, quais os tipos de sistema silvopastoril que a gente tem? Então, tem vários tipos de sistema silvopastoril, ou formas de convivência, né, de produção, que nós passamos a considerar como fazendo parte do sistema silvopastoril. Aí nós temos as cercas vivas, que são cercas de árvores, onde a gente pode pregar os grampos com o arame farpado nela, ou simplesmente a rodear com arame para sustentação, mas elas vão servir de cerca. Bancos forrageiros de lenhosas perenes, ou seja, algumas árvores que a gente mantém no piquete, né, para os animais se alimentarem das folhas dessas árvores, ou mesmo para que essas folhas caiam, como é no caso da catingueira, que cai a folha e o animal come a folha seca. Alguns galhos que são rebaixados para que haja uma brotação mais baixa e os animais se alimentem desses galhos, também dessa folhagem. Aí nós temos também as lenhosas perenes intercaladas com plantios anuais, chamado de alley farm, e aí o alley cropping, que isso no Brasil, né, a nível do mundo, foi criado a partir desse sistema, foi chamado ILPF, que é Integração Lavoura e Plantios Anuais e Produção de Animais. Seria um sistema silvopastoril com plantas mais ou menos perenes porque elas passam mais de 5 anos, 4 anos naquela área, então é chamado de perene. Árvores e arbustos de espécies em piquetes, ou seja, aleatoriamente, acontece muito esse tipo de sistema quando era uma área com floresta, foi desflorestadas algumas árvores, foi diminuído o número de árvores, e aí essas árvores e alguns arbustos podem ficar dispersos, sem ter uma sequência lógica, apenas onde eles nasceram foi deixado, principalmente os mais importantes, né, que tem um valor econômico, de madeira ou de sombra, tem uma sombra boa, né, para os animais, ou que futuramente vai dar uma madeira comercial. Então, são árvores que são deixadas dispersas no piquete. Pastejo e plantações de árvores madeiráveis ou frutíferas. Essa aqui de árvores madeiráveis frutíferas aparece muito nas plantações de eucaliptos, nas plantações de jaqueira, de madeira, em geral, onde essas árvores têm uma madeira muito importante e que tem o objetivo de ser comercializado, é o principal objetivo. Pode ser também de frutíferas. Aí a gente tem, por exemplo, plantação de manga, plantação de laranja, com pastagem, e os animais aproveitando essa pastagem. E aí, de frutíferas, pode ser a macieira, pode ser a oliveira, depende da região que a gente esteja, a gente poderia utilizar, né? Aqui no Nordeste a gente poderia utilizar com graviola, com limão, com laranja, com jaqueira, com cajá, umbu cajá, com umbu,
E assim vai, é uma gama de frutas que a gente pode trabalhar em relação à produção de frutas nesse sistema silvopastoril. Um outro tipo seria lenhosas perenes, dispostas como barreiras vivas ou cortinas de rompimento, ou seja, lugares que têm uma ventilação muito forte, um vento forte que entra no cercado, a gente fazer barreiras duplas, filas duplas ou triplas de árvores para diminuir a velocidade do vento, dar uma quebrada no vento. Então, são chamadas de barreiras de ventos ou cortinas de rompimento do vento, ou rompe-vento. Então, são esses os tipos principais que a gente tem de produção de sistema silvopastoril. Todas elas com a produção de animais, né? Aí os animais, não tem que ser só o gado, mas a gente pode trabalhar aí com ovino, com caprino, com galinhas, com perus, tá certo? Com porcos, suínos, né, no caso. Também, essas cortinas de rompe-vento, elas são muito importantes para cercar, para fazer barreiras em plantação de milho, em plantações de culturas mais frágeis, como milho e sorgo. Quando tem um vento muito forte, eles começam a derrubar, né, a quebrar plantas de milho e de sorgo. Então, essas cortinas de árvores, elas dão uma proteção. Outra proteção que é importante é para que não haja entrada de pragas e doenças. Seria uma outra questão importante. Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Tá tudo ok? Não, tá tudo ok. Tá tranquilo. Até agora tá tranquilo. Bom, aí aqui nesse desenhozinho a gente tem uma ideia, né, um esboço do que seria uma fazenda no sistema silvopastoril, ou também LPF, né? Hoje também a gente poderia colocar como o Alecrop, antigamente o LPF. Então, nós temos aqui, ó, filas de árvores, que podem ser frutíferas, por exemplo. Poderia ter aqui uma fila de mangueira, 2 filas de cajueiro, de cajá ou de graviola, outra fila aqui. Aí aqui nós temos uma cerca viva, né, rodeando, tá vendo? A propriedade, que serve também, aqui tem um índice, que é o vento, né, uma proteção contra o vento, para que o vento não entre muito forte no cercado. Nós temos aqui árvores aleatórias, aqui também árvores aleatórias no piquete, né? Aí aqui nós temos uma mata ciliar no riacho para conservação da água. Nós temos aqui nesse piquetezinho de animais mais uma cortinazinha de árvore. Aqui outra cerca e cortina, né? Aqui outra cerca. Então, em todos os espaços que a gente olhar, aqui nós temos a agricultura, mas tem uma cortina de rompe-vento. Para os animais, uma cortina de rompe-vento. Na casa, a gente também tem uma cortina e sombreamento, né, para melhoria da ambiência da casa. Então, todos os lugares que a gente olhar na propriedade, ela vai ter árvore. Ela não tem nenhuma área que seja completamente devastada, né, sem nenhuma árvore. Aqui é muito interessante isso aqui, ó, vejam. No momento de muito vento ou de frio, os animais tinham uma proteção, praticamente um caracol, né, de árvore, que protege os animais com a pastagem interna. Eu acho muito legal isso aqui. Dá para ver aí o mouse, né, andando? Tem, professor. Assim. Okay. Sim, dá para ouvir. Boa tarde aí, Lázaro. Eu não tinha visto que você entrou. Então, boa tarde, professor. A gente... Lázaro. As árvores... Oi, Garim. As árvores aqui, elas estão como se fosse uma mão aconchegando os animais. Né? Nesse outro caso aqui, algumas árvores dispersas, que pode ser o piquete. Mas vejam que é importante ter áreas de pastagem livres para maior insolação, para que elas produzam bem, né? Mas tem árvores também no piquete para que o animal, quando seja um momento mais quente, com insolação maior, eles corram para ter uma proteção, para melhorar a ambiência. Né? Então, vejam que as árvores elas não vão estar prejudicando, né? O que acontece aqui? Normalmente, quando se tem uma propriedade muito pequena, a gente não pode encher muito de árvore, porque vai faltar espaço para produção. Nesse caso, a propriedade está bem dividida, tá vendo? Com opções e direcionadas. Eu poderia ter aqui, por exemplo, ovino. Aqui perto da casa, eu poderia ter um cercado para suíno ou para aves.
eu poderia ter um outro de bovino, de equino, uma área para equino. Aqui eu poderia ter um confinamento de bezerro, né, para engorda, ou de ovinos. Aqui eu poderia ter um galinheiro, uma produção de galinha caipira. Então, essa daqui, um galpão para armazenar feno para 2, 3 anos, se eu quiser, para não tiver seca, não ficar correndo como um maluco, né, atrás de comida, já está aqui tudo guardadozinho. E aqui a casinha sede, né? Então, vejam, uma propriedade bem estruturada, aqui outros galpõezinhos, uma casa de morador, tal. Então, uma propriedade que não tem nada de luxo, mas o que é luxuoso e bem feito nele é o planejamento da distribuição das árvores, da proteção contra os ventos. Os ventos, eles retiram muita água das plantas, então, quanto mais vento direto na planta, mais ela perde água. E aí, evitar esses ventos diretos é uma forma da gente estar economizando também a água na propriedade. Aqui nós temos um esboço de cerca viva, né, que são árvores com um cercado que serve para os animais, serve também para proteger a cultura, aqui do milho, no caso, de acerola, digamos. Aí nós temos as árvores que circulam. Então, essas cercas vivas, elas vão diminuir as despesas com estacas, né? Além de produzir lenha, produzir árvores que a gente está cortando lenha, e produzir novas estacas como sabiá e uma jaqueira, por exemplo. Uma jaqueira velha, você apura 3, 4 mil reais cada tronco, né? Então, é também uma forma de estar produzindo recursos com a cerca. Ao invés de gastar dinheiro, a gente ganha dinheiro com a cerca. Além de vender a madeira, lenha para a padaria também, todo ano pode ser feito um desbaste, né? Vai começar o inverno, a gente, para diminuir a insolação, a gente pode fazer um desbaste drástico aqui, e toda essa lenha ser vendida para uma padaria, para eles fazerem fogo lá, queimando, ou pizzaria, sei lá. Então, são formas mais lucrativas de ter a propriedade, a não ser estar gastando dinheiro todo ano com cerca, né? Todo ano comprando estaca e não acaba nunca. E aí você pode ter árvores ali que não vai gastar nada com estaca. Então, as cercas vivas, elas têm esses benefícios, né? Delimita a propriedade do piquetes, provém de folhagem e frutos, fornece nutrientes ao solo, pode funcionar como cortina rompe-ventos. Os benefícios das cercas vivas são muitos. Aqui mais um desenho com cortina de rompe-vento. Aqui um banco forrageiro, né? Um banco forrageiro onde a gente tem a leucena, ó, elas são todas podadas, vocês veem que tem uns galhos aqui, ó, são leucenas, podadas a 1 metro, 1,5 metro, e o animal fica pastando com uma gramínea dentro. No caso aqui a gente tem um capim-estrela, e elas ficam se alimentando do capim-estrela, mas dão umas lambidas, né, umas bocadas aqui na leucena. Com isso eles têm um pouco mais de proteína à disposição, e também tem uma possibilidade de se alimentar bem com o material que está aqui nas gramíneas. Bom, aí nesse banco forrageiro a gente tem duas definições interessantes, né? Se a forragem plantada tem mais de 15% de proteína, o bloco constituirá um banco de proteínas. Se a forragem apresenta altos níveis de energia digestível, ou seja, a digestibilidade dessa forrageira é alta, mais de 70% de digestibilidade, é um bloco que a gente chama de banco energético, porque ele é altamente digestível. O que ele consome, o que ele ingere, praticamente 70% é digerível e assimilado, né? O organismo vai absorver. Então, é um banco energético. E se a forragem cumpre os dois requisitos anteriores, então seria um banco energético proteico. Então, é interessantíssimo a gente ter alguns piquetes onde a gente invista nisso, né? A gente tinha consociado proteína e energia, para que a gente tenha, em alguns momentos dos dias, ou se o negócio apertar, a gente tenha para onde levar os animais para passar 1 hora durante o dia, 1 hora, 2 ali. Não precisa deixar lá até acabar, né? Dá uma passada no animal durante 1 hora e segue para outro piquete, só para ele forrar o rumen, né? Encher um pouco lá, e daí ele segue se alimentando em outro lugar. Mas aí você teria um banco, né, de proteína ou energético proteico, para que dê o suplemento inicial, o principal para o animal,
para que ele mantenha o seu desenvolvimento corpóreo e de produção. Uma outra também, árvores e arbustos de espécies do piquetes. Aí nós temos aqui o que a gente chama de vegetação clímax. Aí nós temos a caatinga, no geral, como sendo um ambiente, né, de sistema silvopastoril, onde se produz caprino, principalmente, ovino caprino, bovino também, só que a quantidade de bovino fica bem inferior, porque a quantidade no verão, principalmente, na seca, né, a produção de forragem é muito pequena, e aí precisa de uma área bem maior. Uma outra dificuldade para os bovinos é que eles não consomem alimentos secos, forragens secas, folhas que caem no chão. Já os caprinos, eles se alimentam tanto da forragem seca como da verde. Então, é mais fácil a adaptação de caprinos do que bovinos, né? Aí nós temos as duas fases, né? A gente tem aqui uma área de caatinga, um pouco restos de caatinga, mas a gente tem uma diminuição, ó, que a pastagem, né, no inverno, uma pastagem nativa com o passar do tempo. O animal utilizando sempre, tanto aqui como aqui com o ovino, vejo que praticamente se acaba essa pastagem, né? Aqui uma pastagem já reutilizada, a gente tem caatingueira novinha, ainda tem um pouco de material, que também, quando vai aumentando a seca, esse material vai caindo, vai diminuindo a pastagem, né? Aí a gente tem também a pastagem nativa, no geral, na caatinga, quando está nos meses mais secos. Aqui ainda estava um pouco verde, aqui ó, um pouco de caatingueira, eu creio, com oricuri. Mas assim, a pastagem em si, ela seca e ela fica praticamente sem vitaminas, sem proteínas, ela tem apenas fibra. E uma fibra de má qualidade, porque a maioria já está queimada, como se fosse algo que não tenha nenhuma reserva de vitamina, de estratégia é gordura, tá certo? Nem de matéria orgânica utilizável como alimento. Basicamente, a gente só vai ter uma fibra seca. Então, é uma vantagem deixar o solo um pouco coberto, como a gente já viu, né, pela diminuição da temperatura, manutenção, diminuição da erosão, e assim vai. Mas em termos de alimento, a gente não tem muito aqui o que fazer, né? Então, a produção, se a gente tem condições de produzir uma forragem, tem que produzir uma forragem, mesmo que seja nativo, uma fertilidade melhor do solo para que ela fique maior, e a gente dê no inverno pelo menos um corte para armazenar como feno, e depois deixa o restante crescer pelo menos um mês para cobrir o solo para proteção. Aqui o capim púfel, no inverno, ó, veja já florando, e aí a diferença daquela pastagem que eu mostrei ainda há pouco, né? Isso aqui final do inverno, mas mesmo se a gente tem uma produção de um capim definido, de uma forrageira, a gente tem um pouco mais de alimentos, porque nós temos aqui ervas nativas também, mas aí aumenta bastante a produção de matéria seca, né? Em relação ao capim, somente o capim nativo, sem nenhuma produção. Essa mesma área em outra região aqui. Essas fotos são de piranhas, aquela região de piranhas. Bom, aí nós temos várias árvores aqui nativas da caatinga, né, que vocês conhecem todas, que servem como árvores que a gente pode utilizar no sistema silvopastoril. São nativas da caatinga, que nós temos em Alagoas, mas a gente pode utilizá-las como fonte de alimento, como fonte de sombra, como fonte de madeira, como fonte de estaca, e assim vai, né? Então, cada uma tem suas características, mas aí elas todas são muito importantes para o desenvolvimento da pecuária no deserto, no semiárido no geral, né? Essa outra foto aqui a gente pode ver que no inverno a quantidade de material que é produzido na caatinga, né? Eu mostrei isso aqui em Piracicaba, lá na Exalc, e o pessoal, onde vocês acham que é essa foto aqui? Ninguém soube dizer, achava que fosse no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, mas ninguém disse Nordeste, né? E isso aqui é em Piranhas, aquela mesma área que a gente viu antes, né? Essa área aqui deixa eu lhe mostrar, essa área aqui.
essa mesma área. Aqui no verão, né? E ali a gente está vendo no inverno. É a mesma área. Que é o assentamento de Selma-Bandeira. Então, vejam, no inverno a gente tem toda essa folhagem aqui, né, de jurema preta, de várias leguminosas, gramíneas, tudo, e várias outras famílias, e aí, quando chega o verão, a gente tem uma diminuição drástica disso aqui. Nós também não aproveitamos desse material, a maioria das vezes só os animais só pastoreiam, e quando seca, seca tudo aí mesmo, e a gente perde toda essa proteína que tem aí nessas plantas. Então, a gente fez um estudo sobre as condições de algumas dessas plantas aí, né? Tem muito material, mas isso aqui é um resumo das principais, né? Aí eu fiz umas análises lá durante um estágio de pós-doutorado que eu fiz lá na Exalc, levando material daqui. Aí vocês podem ver aqui, ó, inclusive teve esse trabalho, a gente publicou no Zootec, e tem um produtor na Paraíba que viu esse trabalho, e está produzindo 200 toneladas todo ano de malva branca. Ele viu esse trabalho, viu a quantidade de proteína, ó. Quanto é que tem a malva branca? Ele tinha lá, ele arrancava todo ano, jogava fora. Quando olhou esse trabalho com 16% de proteína, e ele gastando dinheiro comprando ração, farelo de milho, não sei o quê. Aí ele passou a plantar a malva branca. O ano passado ele colheu 20 toneladas. Esse ano, 2020, ele já produziu 200 toneladas. E está produzindo vaca leiteira com uma das principais alimentações, é a malva branca. Até fiquei de fazer uma visita, não fui, com a pandemia, acabou-se. Mas vejam, esse dado aqui, ele levou a sério, porque ele tem lá malva branca como erva daninha, que ele roçava, não deixava ficar porque era erva daninha, e aí ele ficou doido, quando viu, eu estou gastando dinheiro com mão de obra para derrubar a malva branca, e aqui ele com 16%, e eu comprando milho, vê só. Tá vendo como é a coisa? Outra coisa, beldroé, o bredozinho amarelo, né, daquela florzinha amarela, veja só, 14% de proteína, o trapiá, que ninguém dá valor, 28% de proteína na folha, praticamente quase 70% da soja, que é caríssimo, a semente trapiá, ela moída também, ó, ela tem 34% de proteína, quer dizer, ela tem uma quantidade de minerais fantástico também, ó, ela tem uma quantidade de minerais fora de série e que poderia ser um farelo para fornecer sal mineral. No lugar do sal mineral, praticamente, ela tem praticamente todos os elementos que tem o sal mineral, quase todos. Então, é uma fonte de minerais fantástico o trapiá. A semente de trapiá moída. Catingueira, aí vejam aqui. Todas as catingueiras tem duas análises aqui. Catingueira, 11% de proteína bruta. Ela verde e ela seca, ela vai ter um pouco de proteína mais verde, né? Ela seca vai ter menos proteína. Falta fazer até essa análise seca também, que a gente não chegou a terminar. Mas aí, veja a comparação com a gramínea, o búfalo, por exemplo, 3,99, 4,99. Então, a gente dá muito valor às gramíneas, né? Que são muito importantes, é a base realmente como volumoso, mas a gente passa, às vezes, a destruir todas as outras, principalmente leguminosas, nativas. A gente não valoriza, mas lá está uma fonte de alimento muito importante. E é nesses alimentos nativos que a gente também pode tirar como suplemento. Agora, é claro, a gente tem que dar maior suporte em relação à fertilidade do solo, em manutenção, em conservação, coleta de sementes, estudo das sementes, produção desse material. Precisa fazer realmente mais estudos em relação à produção desse material nativo para poder a gente ter uma garantia maior, certo, das condições forrageiras de cada um. Aqui nós temos só do trapiá, um aprofundamento aí, vocês vejam, em termos de proteína, eu fiz análise da casca, ó, 11% de proteína bruta, semente 34%, polpa, que é aquela casquinha de fora da semente, que é muito pouco, mais 29%, fruto completo, 14%, e as folhas no geral, ó, duas áreas que a gente coletou, folha, 28%.
Agora, em termos de palatabilidade, a gente não encontra uma palatabilidade muito boa, mas alguns animais comem tranquilamente a folha de trapiá. Não sei se vocês já viram, já têm conhecimento sobre isso, mas aí é uma árvore que cresce mesmo na seca mais brava, o pé de trapiá está lá verde, né? Vocês conhecem ou não? Sim, professor. Conheço sim. Uhum. Sim, conheço. Conheço, sim. Bom, então, se a gente tivesse uma propriedade, né, de produção de animais, se tivesse, sei lá, 200, 300 pés de trapiá, que no verão cortasse alguns galhos e colocasse para eles, ou as folhas para fazer o feno e fornecer no coxo, é uma planta que pode ser colocada na cerca, pode ser colocada pelos cercados e assim vai. Essa é uma das plantas que a gente aprofundou mais porque não é tão estudado. O trapiá ela tem no Brasil quase tudo. Ela não é nativo da caatinga, tá certo? Ela está na zona da mata, até na Amazônia se encontra trapiá, no Cerrado, no Centro-Oeste, no Sudeste, todo canto tem trapiá. É uma planta, assim, pela origem, parece-se ser da Mata Atlântica, certo? E ela vai na transição com o Cerrado, chega um pouco perto da Amazônia, mas aí ela não é tanto na Amazônia porque tem já outras espécies. Mas é uma planta que resiste muito bem à caatinga, muito bem, e é nossa, não precisa importar. Já está lá, já tem vários lugares que tem um trapiá. Eu só em forma de alerta sobre as plantas que a gente tem, como a catingueira. A catingueira é uma planta fantástica, que resiste bastante, que seca a folha, mas ela rebrota rapidamente. Nas primeiras chuvas ela já está rebrotando. As folhas que caem secas, os animais comem como feno. A gente pode tirar a folha verde e secar um dia ou dois e transformar em feno, e pode guardar esse feno por 2, 3 anos, tranquilo. Só não pode molhar, mas se não molhar, ela fica em sacos, aqueles sacos de fertilizante a gente pode guardar em sacos, ou fazer um monte mesmo, em um lugar que seja seco. Então, existe essa produção possível e falta a gente dar uma melhorada na parte de conservação e estudo delas e fornecimento, como fazer. A gente fez um trabalho, esse trabalho eu não publiquei ainda, porque teve um bocado como a gente fez com cabra, teve algumas cabras e alguns tratamentos que, ao invés de engordar, eles emagreceram, aí ficou negativo, né? Aí ficamos com dificuldade de publicar, até o Neilson a gente estava discutindo, eu e o Neilson estava ajeitando as tabelas, mas a gente não conseguiu fechar o balanço energético para publicar, falta apenas uma tabela. Mas foi um trabalho que a gente fez aí no campus com 30 caprinos e tem vários trabalhos, né, sendo publicados. A gente publicou nessa última Diversidade Jornal, se vocês olharem lá, vai ter, eu posso até botar no grupo depois, né, trabalho que foi o TCC do Alex também, sobre o consumo espontâneo, quais são as plantas principais que elas consomem em Piranhas e Tapera, né, nessa região Tapera e Piranhas, e também em Santana do Ipanema. A gente fez o estudo de 3 propriedades, em 3 lugares, 2 lugares, mas em 3 áreas grandes. Então, a gente tem uma condição, assim, de produção e de conservação dessa produção dos meses mais chuvosos interessante, só que precisa se organizar essa produção, tá? Então, o resultado lá do produtor lá da Paraíba é fantástico, porque ele pegou uma planta mais simples, herbácea, como a malva branca, e está produzindo bastante. E ele fez o primeiro teste, ele se assustou, ele me ligou de madrugada de alegria, né? Porque ele pegou, plantou uma parte grande de malva branca, não sei como ele conseguiu a semente, mas em outra parte que ele tinha, ele disse que ele plantou malva branca, e ele disse que colocou 40 vacas para se alimentar, nunca tinha dado. Aí encheu o coxo de malva branca e foi-se embora comer, né? Foi-se embora para casa, foi dormir, e disse que não conseguiu dormir. Quando foi no outro dia de manhã, ele voltou para olhar o coxo, não tinha nada. E a produção de leite normal, não teve alteração. Aí ele ficou muito alegre, né? Porque não gastou praticamente nada, pegou as ervas daninhas que ele pagava para derrubar, pagava trabalhadores para estar derrubando, ou passando herbicida, ele passou, pelo contrário, estava alimentando as vacas dele. Então, veja, só a mudança de um testezinho, né?
Pessoal, essa planilha, ela mostra exatamente o trapear em termos de minerais. Vejam os minerais que a gente encontrou nele, né? Aqui a gente tem a casca do fruto, né? Veja a quantidade mineral, as sementes de trapear e aqui os frutos de trapear no geral, completo, certo? Fechando a tabela. Aí vejam que os minerais têm encontrados, nós temos o carbono, potássio, enxofre, cloro, cálcio, silício, fósforo, ferro, estrôncio, oxigênio e manganês. Então, são minerais que nós temos que suprem várias carências, né, em geral, dos animais. Estrôncios são traços, não tem muito, praticamente zero, um pouquinho aqui. Mas aí a gente tem alguns elementos que têm uma quantidade interessante, como o cálcio é interessante, o potássio é interessante, o enxofre é interessante. O que tem mais aqui na semente? Aí teríamos também aqui a mesma coisa. Enxofre ele é muito interessante. Potássio, cálcio, cálcio não, em carbono, no geral, é matéria orgânica. Mas em cálcio, em enxofre e potássio. Esses são os 3 elementos que ele tem muito interessante. Esse material eu vou colocar lá no grupo, tá certo? Para vocês olharem, ele tá com um comentáriozinho, mas aí vocês vão ouvir devagarzinho, tá? Tem algumas questões explicadas, uma autoexplicação dele, todos os slides. Professor, a aula foi ligeira demais hoje, viu? Foi o quê? Ligeira. Ah, ok. Não, mas não terminou não, a gente tá conversando ainda. Ah, Eu vou desligar aqui.